Pai do Senhor, bom dia, ou boa tarde, ou dependendo do seu horário, né? Boa noite. Agora eu quero falar da religião verdadeira, né? Qual que é a religião verdadeira? Porque nós vemos diversas religiões, né? Diversas seitas, diversas placas de igrejas, e a gente fica sem saber qual direção tomar, qual igreja ir, né? Mas um bom parâmetro para nós identificarmos uma boa igreja é uma igreja que está próximo da palavra de Deus, que se aproxima o máximo da Bíblia. E se a pessoa ainda não é conhecida da Bíblia, nós vamos ver agora a religião verdadeira, né? Qual que está mais adequada, que está mais próxima da Bíblia. Aqui em Tiago nós vemos capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então nós podemos ver que a religião verdadeira, ela não é placa de igreja, ela não é denominação. A religião verdadeira são práticas. Essas práticas incluem a bondade e a santidade, a separação do mundo. Então, uma igreja que está sendo uma religião verdadeira diante de Deus é uma igreja que se separa das práticas que é comum no mundo e que também pratica a bondade, né? Então, essas práticas elas são levadas a indivíduos, é ensinado a cada um de forma individual. Nós vamos aprendendo a andar nessas práticas, né? A prática da bondade significa aqui visitar os órfãos e as viúvas, que é ajudar os necessitados, né? Dar um amparo, uma palavra de amparo também, né? Naquele tempo os necessitados eram os órfãos e as viúvas. Hoje em dia nós temos amparo na política, né? Na lei. Então recebe um auxílio, né? Quando se encontra nessa situação de viúva ou desamparado, né? Mas existem muitas pessoas que estão necessitadas por falta de emprego, muitas vezes, por um período que está sem emprego, ou por uma doença, coisas momentâneas muitas vezes, né? Nós devemos analisar também, né? Se é por causa de alguma coisa momentânea, ou é porque a pessoa quer ficar sem trabalhar, ou doença, né? Então nós devemos analisar as coisas e ver realmente a pessoa que necessita de uma ajuda. E se muitas vezes nós não podemos ajudar uma pessoa de forma direta, dando um auxílio de uma boa quantidade de dinheiro ou comprar uma cesta básica, a gente pode ir numa igreja que faz essas obras, né? Pode se dar na minha igreja, por exemplo, a gente auxilia com alguns alimentos, com 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, dependendo do que você pode levar, do que você quer levar, né? Então, todo mês a gente auxilia na cesta básica, que são designadas as pessoas carentes. Então ninguém pode dizer que não tem condições de fazer esta obra, que é obra de Deus, ajudar os necessitados. No tempo dos apóstolos, por exemplo, surgiu a questão das viúvas, só que os apóstolos não queriam tomar conta dessa área. Eles designaram diáconos para tomar conta dessa área. Eles queriam ficar só na pregação e na oração. Mas eles disseram que era algo importante, esse importante negócio. Então, isso é algo importante diante de Deus, o amparo aos necessitados. A Bíblia diz que sempre vai ter pobre na sua terra, né? Mesmo no tempo dos israelitas, mesmo na terra dos israelitas, naquele período, e hoje em dia também, sempre haveria e sempre há, e sempre vai haver os pobres. Então, nós devemos dar um amparo a eles, né? No que nós pudermos. E se não pode dar um salário mensal,
pode fazer uma boa, né, doação ou de alguns quilos, né, nesses lugares. Tem muitas ONGs que pegam salário de mensal, por exemplo, você pode ajudar mensalmente com R$30, R$20, né? Tem muitas ONGs assim, online mesmo nós encontramos, que ajuda não somente na questão de alimento, mas muitas vezes de amparo de cristãos perseguidos, de diversas coisas, né? Então outra coisa que envolve a religião verdadeira, ela é o manter-se incontaminado do mundo. Significa o quê? Se separar das práticas que o mundo pratica. Qual é a prática que é comum no mundo, que é aceitável, que não é contra a lei, mas diante de Deus é contra a lei de Deus, mas não é contra a lei humana. Por exemplo, o adultério, né? O adultério, ele é aceitável na sociedade, mas diante de Deus não é algo aceitável. Então, essas práticas nós devemos nos abster né? Delas. Também a questão do homossexualismo, da prática homossexual, né? E da prática sexual antes do casamento. Então, diversas práticas, se nós vínhamos praticando, nós devemos agora nos abster delas, porque são coisas pecaminosas, são coisas que são pecado diante de Deus. Então, esta é a religião verdadeira, né? Nós nos abstermos das práticas do mundo, da contaminação do mundo, do tipo de falatório, né? De falar de forma torpe, de forma de ficar usando palavrões. Então, diversas coisas que nós devemos nos afastar para nos mantermos incontaminados. Da bebedice, por exemplo, né? Então, tem diversas coisas que são práticas que o mundo pratica e é comum, é aceitável, né? É normal para eles. Mas para o que quer agradar a Deus, não é algo que deve ser mais da sua vida, não deve fazer mais parte da sua vida. Então nós devemos não andar conforme a maioria anda, mas conforme a Bíblia nos ensina. Então essas duas coisas devem andar junto. A prática da bondade e a prática da santidade, que é manter-se incontaminado do mundo. Então nós vamos saber que nós estamos andando na religião verdadeira, se nos é ensinado essas coisas, né? Porque se a religião ensina você a conquistar a bens terrenos, e se a religião ensina a pessoa a ter uma família, a se portar bem na questão familiar, mas esquece da questão da santidade, da santificação do corpo, essa não é uma religião verdadeira. A religião verdadeira vai lhe ensinar a se separar, a se santificar, a ser santo. Porque Deus diz, sede santo porque eu sou santo. Então ser santo não é algo longe, não é algo que é somente para os monges, né? Não é algo distante, mas é algo das práticas comuns, né? Se a pessoa se afastou da bebedice, se afastou da fornicação, do adultério, do homossexualismo, da mentira, dessas coisas pecaminosas, né? Então ele já tornou-se santo diante de Deus. Diante de Deus, só em se separar dessas coisas já tornou-se alguém que está se santificando, que está no processo de santidade e que agora é uma pessoa santa, né? Então não é algo que é longe, que é muito distante. Então nós podemos alcançar isso, né? Com a ajuda de Deus, com certeza, que muitas vezes tem coisas que nós não vamos conseguir por nós mesmos. Precisamos do auxílio do Senhor. Amém? Então devemos saber se estamos na religião verdadeira, se nos é ensinado a sermos gentis, bondosos, auxiliadores e também separados das práticas do mundo. Amém?